E agora, vamos tomar aquele cafezinho com o nosso convidado do dia. No programa Café com Bala, Entrevista. E retornamos, pessoal, do nosso rápido intervalo para pegar uma água, um chá, um café e chamar os nossos convidados, que hoje é a galera do Soda Games. A gente tá aqui com o César e com o Ryan. Então, né, pessoal, vocês que são da área dos jogos e tudo mais, são da cidade de Araucária, né? Então, para quem não conhece vocês ainda, se apresentem agora, a palavra é de vocês. Ok, posso começar? Pode sim. Então, eu sou o César, eu sou professor universitário, sou psicopedagogo também, atuo na indústria também, trabalho bastante. E os jogos para mim é mais do que somente também empreendimento, algo assim, é alguma coisa que eu gosto de desenvolver para a vida mesmo. Foi uma coisa que me ajudou muito quando eu era mais novo, principalmente na parte de contato social, tudo, e tento trazer isso de uma forma ainda mais educativa para ajudar as pessoas a se desenvolverem também. Bom dia a todos, olá Jamile, tudo certo? Bom, o meu nome é Ryan, eu sou produtor multimídia e atualmente trabalho como designer, faço a parte de criação de sistemas, de aplicativos, também sou editor de vídeo, né? E também narro, edito alguns vídeos para o YouTube. Olha só, então a gente tem aqui, né? A gente tem pessoas que vão além do mundo dos jogos, então vocês estão inseridos em várias áreas, querendo ou não. Então vamos começar, né? Agradecer por vocês terem aceito esse convite, né? Vocês que vieram lá de Araucária, que apesar de ser perto, é ainda querendo ou não um trajeto, né? Ainda mais nessa chuva que começou do nada. Então, muito obrigada, pessoal. Já começar aqui falando parabéns pelo trabalho de vocês, gente, porque a gente tem aqui um jogo, Terror na Cabana, que a gente vai falar sobre ele. Mas, gente, é muito bonitinho, sabe? É muito fofinho ver. É muito bonito ver, é muito da hora esse trabalho, todos os detalhes. Mas a gente vai conversar sobre ele ainda. Vamos começar com a Soda Games. Como que ela começou e por que desse nome exatamente? Qual que é a origem da Soda Games? Sim. Então, na verdade, tipo, a gente já tinha a cultura de a gente se reunir pra comer e jogar. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. E além de a gente jogar jogos externos, a gente começou a ter inspirações pra tentar desenvolver nossos próprios jogos, né? Exato. E, querendo ou não, a soda, o refrigerante em si é uma coisa que está sempre inserida no meio nerd nessa tipo de participação. Então, se tem um evento com jogos, sempre vai ter refrigerante. Às vezes as pessoas estão jogando online, sempre tem refrigerante junto ali. Então, tipo, o soda fazia muito sentido desde o início. Isso, e pelo brand nós queremos também um nome curto, né? Assim como a gente se inspirou em outras empresas com nomes curtos, né? Como Apple, Coca, acabou. Havana Soda é um nome fácil e curto que a gente queria, né? Nós nos reunimos desde adolescente, né? Porque nós tínhamos um grupo de board games, mas também um grupo para jogar Yu-Gi-Oh! E foi assim que começou. Então, a gente sempre teve algumas ideias de como melhorar os jogos que a gente já jogava, certo? E a partir disso, depois de adultos, né? Depois que conhecemos as nossas namoradas na época, que hoje são esposas, nós nos reunimos, né? Um beijo, inclusive, aí pra Fernanda, minha esposa, e pra Frela Ellen, a esposa do César, exatamente. E daí, nós nos reunimos em uma pizzaria em Araucária pra conversar e tal, e ali que surgiu a Soda Games, não é? Ali que nós decidimos ali o nome da empresa, o que a gente iria fazer exatamente, e nós começamos a, então, desenvolver assim, a primeira ideia de jogo físico, né? Que foi, então, o Terror na Cabana, certo? Exato. Veio outras ideias, inspirações que a gente teve antes da que a gente foi, tipo, aprimorando. Que a gente queria fazer um jogo de carta, algo que fosse mais portátil e simples de poder jogar, mas que ainda assim entregasse um jogo suficientemente complexo e justamente trabalhar essa questão de estratégia, tudo e a interação social principalmente, que a maior parte das bases dos nossos jogos são justamente essa parte do convívio e tudo que foi o que uniu a gente no fim das contas. Então, querendo ou não, foi uma amizade, né? Foi uma relação, um interesse entre amigos que surgiu a Soda Games, né? Parece até aquelas histórias de série que a gente vê, que todo mundo tem ideia mirabolante. E agora a gente tem esse projeto que tá dando super certo, né? Porém, a Soda Games não é só vocês dois, a gente tem toda uma equipe, né? Quem mais forma a equipe da Soda Games? Quem mais faz parte dessa equipe? Então, a gente acaba tendo mais participações especiais, né? De acordo com cada projeto, mas em síntese somos nós 4. Eu, o Ryan, a Kelly e a Fernanda, e a gente acaba tendo uma, tipo, atuação multidisciplinar dentro dos projetos. Porque cada um traz uma vertente diferente e, além de tudo, a gente se desdobra para conseguir atingir as outras, digamos, vagas e trabalhos dentro do próprio projeto, mas a gente sempre acaba fazendo tudo em conjunto. Isso é algo interessante, é um processo de cocriação bem grande.
E como que é, quais são os universos, digamos assim, que vocês mais gostam de trabalhar? Porque a gente sabe que tem fantasia, tem terror, tem galera que gosta mais de um jogo estilo faroeste, galera que já vai pro invasão zumbi. Qual que são que vocês mais gostam de trabalhar, assim, e que as trabalhadoras, né, as meninas também gostam, assim, de tratar? É que nós quatro, a gente pode dizer que nós somos bem nerds, né? É. Em várias vertentes diferentes, até na questão mesmo de que, seja lá, digamos, igual a gente falou aqui, sobre terror, espacial, medieval. Eu acredito que a gente tem espaço para poder explorar várias áreas diferentes, né? Isso aí. Vários temas e várias mecânicas também, né? A gente, assim, é multidisciplinar no trabalho e também, né? E também gostamos de multi-coisas, assim. E a gente, por exemplo, se reuniu pra ver filme de terror, mas principalmente filmes de terror que são ruins. Ai, eu adoro. Meu Deus, aquele filme trash. Exatamente, terror B. Que você se assusta e se diverte ao mesmo tempo, né? Essa é a graça. E o Terror na Cabana meio que trazia justamente essa vibe, que a ideia era fazer uma coisa baseada nessas histórias clássicas de terror, que tem os arquétipos bem definidos de personagens, tem sempre, tipo, os que morrem primeiro, que são aqueles que são mais expostos ali. O nerd que sei todas as coisas. Exatamente, temos o nerd, inclusive, no terror na cabana. O atleta, exatamente. Pegou esses arquétipos que ia montar um jogo que fosse fácil de ensinar e jogar, mas que ainda assim desse essa vibe de, por exemplo, um sendo morto por cada vez, por escolhas e afins com reviravoltas nas histórias, tentando trazer vários elementos diferentes dos filmes para um jogo que fosse relativamente simples de se aprender. Olha só. Foi. E agora, né, falando numa questão aqui no Brasil, que a gente sabe que não é tão comum, né, a gente ter tantas empresas que criam jogos e tudo mais, tá crescendo esse mercado ultimamente, né, a galera que antes era criança que jogava, hoje em dia tá virando desenvolvedor. Mas quais são os principais desafios que vocês veem, assim, como desenvolvedores de jogos? É a questão do dinheiro, é a questão da galera botar fé no trabalho, tipo, tá, você faz jogos, mas com o que você trabalha? Quais são os maiores desafios que vocês têm? Então, o primeiro desafio é realmente todo o ecossistema da criação de um jogo, entende? Porque a criação de jogos, ele é uma tarefa muito multidisciplinar mesmo, sabe? Então, você tem que pensar em temas, em mecânicas. Nós também criamos jogos digitais, né? Além do tabuleiro, aí já vai design, programação, né? Então, é um universo de coisas que você tem que estudar e aprender antes de criar um jogo, entende? E fora isso, tem todo um repertório cultural, né, que é preciso ter também, entende? Bom, nós começamos a criar jogos depois de adultos, né? Então, e depois que a gente se formou na faculdade mesmo. Então, eu acho que esse processo, esse amadurecimento foi um pouco mais tranquilo da gente fazer quando nós criamos, né, a Soda e os nossos jogos, né? Mas os desafios do dia a dia mesmo, eu creio que seja essa questão de assim, nós temos que ter tempo para outras coisas, entende? É estudo, assim, é trabalho, é faculdade, né? Fora a criação dos jogos mesmo, né? Que às vezes demoram muitos meses. E claro que a questão financeira também é uma coisa difícil, porque o investimento é alto, né? E, bom, você quer complementar? Sim. É uma coisa interessante, assim, a comunidade de jogos, é que ela sempre acabou sendo um nicho muito pequeno. Principalmente jogos analógicos. Jogos digitais já é um mercado bem maior. Só que isso de ser um mercado, digamos, um nicho, é algo legal porque fez com que a comunidade de jogos analógicos, né, que seria, por exemplo, jogos de kart, jogos tabuleiros e afins, fosse muito unida. Então é comum, por exemplo, projetos surgirem como ideias e por meio de financiamento coletivo eles puderem ser lançados, que foi o caso do Terror na Cabana. E a comunidade era bem unida a um nível, digamos, de fóruns e afins, então, tipo, o pessoal recebe o jogo, dá feedback, eles sugerem melhorias, sugerem pontos, assim, que poderiam, digamos, ser implementados numa nova versão, algo assim. Então tem uma comunidade que ela é bem acolhedora. E boa parte dos projetos que acabam surgindo, tanto de RPG e esses jogos, assim, que são realmente mais mercado mais fechado, as pessoas se apoiam muito. Então é algo interessante porque, apesar de, digamos, ser um mercado ainda relativamente pequeno, ele está em expansão porque ele é um mercado razoavelmente acolhedor. Então muitas ideias acabam surgindo com projetos pequenos e acabam se desenvolvendo e virando jogos grandes a longo prazo. Então tem o processo que é mais difícil criar, porque é uma coisa que a gente acaba fazendo, digamos, sem incentivo financeiro, com objetivos pessoais, e ele acaba tomando uma proporção maior. E acaba virando outras coisas, assim, então é legal. Exatamente. E nós temos uma ajuda também da comunidade, que é bem importante, né? O Terror na Cabana, por exemplo, ele foi criado com financiamento coletivo do Catarse, né? Onde rodamos alguns anúncios nas redes sociais e quem pudesse contribuir, né? Com a criação do Terror na Cabana e mais tarde, quando o jogo ficasse finalmente pronto, a gente enviava, né? E é muito legal, né? Porque, assim, de coisa que eu vou assumir agora, eu nunca falei, mas eu faço parte dessa comunidade, né? Eu gosto de acompanhar essas coisas.
E a gente sabe que cada um tem sua referência. Por exemplo, eu gosto muito de coisa envolvendo o Percy Jackson, que pra mim sempre é uma referência, a Fundação SCP. Mas pra vocês, quais são as maiores referências, assim, os jogos que mais marcaram? Ou talvez aquele filme que mais marcou você e pensou, putz, eu queria muito fazer um jogo inspirado nesse filme, inspirado nesse universo. Quais são as maiores referências de vocês, as inspirações, assim? Olha, eu sempre gostei muito do mercado de terror, assim, pra mim coisas de zumbi, filmes de terror sempre foi um grande foco. Isso aí não consigo nem fingir que não gosto. A parte espacial também puxa elementos como Alien, por exemplo, coisa assim, pra mim sempre foram muito interessantes. E a parte, obviamente, acho que todo nerd gosta, que é esse mundo medieval místico, assim, que... Não tem o Acho que, tipo, você é nerd, vai gostar disso e vai gostar de Star Wars. Ou pelo menos um pouco desses universos, vai ter uma inspiração aí toda. O nerd tem 2 caminhos pra seguir, o medieval e o espacial. E normalmente é sazonal, tem épocas do ano que ele vai gostar mais de um ou de outro. Vocês quando colocam uma viagem no tempo espacial pra poder ir lá pra época medieval e juntar tudo. O clichê funciona. Exato. E pelo menos pra mim, assim, tipo, jogos antigos, principalmente que eu cresci ali anos 90, 2000, eles tinham uma certa limitação de jogabilidade. Então pra mim os jogos analógicos sempre tiveram essa possibilidade de entregar mais variedade, principalmente na ideia, por exemplo, da RPG, sendo uma coisa muito mais sem limites, assim, do que você poderia fazer de ações. Então sempre veio ideias usando esses mundos, pensando, daria pra fazer alguma coisa nesse sentido que desse pra pegar esse elemento melhor, sabe? Então, tipo, essas combinações, tudo, e as possibilidades de jogos analógicos foram uma combinação sem precedentes. Você, Raya, quais são suas inspirações? Então, Jamile, você disse que gosta de Percy Jackson, certo? Então, a série do Percy Jackson, né? E os Olimpianos, foi o grande livro da minha adolescência. Era a saga que eu mais gostava. Inclusive, o Rick Riordan, né? O criador, né? Que é professor de história e de língua inglesa. Ele foi a minha grande, assim, inspiração no estilo de escrita, entende? Portanto, se você ler depois o meu livro, Legado das Araucárias, Em Busca do Pinhão Ancestral, existe muito, assim da maneira que o Rick escreve, entende? Eu gosto muito também do Stephen King, do Lovecraft, né? Que criaram grandes histórias, grandes personagens, né? Mas o estilo de escrita, eu gosto muito do Rick, porque tem aquele estilo gostoso de ler, leve. Ele, ao mesmo tempo que tem uma parte tensa, ele faz uma piada no meio, né? Isso pra mim é muito legal. E sobre os jogos, eu sempre fui muito fã da saga Pokémon. Eu jogo desde o Pokémon Red até agora os últimos do Escarlate e Violeta, né? Eu acho que esse sistema de captura e de batalha é simplesmente perfeito. E uma ambição que eu tenho pro futuro é criar o meu próprio... assim, o meu próprio jogo de Pokémon, entre muitas aspas, assim, né? Tipo, um jogo inspirado em Pokémon, mas que se passa aqui no Brasil, né? E com ênfase aqui na região sul, no Paraná, onde estamos. Eu acho que isso aí seria um sonho realizado pra mim, com algumas mecânicas novas, né? Seria bem interessante. Inclusive, o César havia dito anteriormente ali sobre algumas pessoas que entram em alguns projetos, né? Tem o nosso amigo Vitor, que é ilustrador, e nós temos um certo plano para isso. O Vitor, ele desenha muito bem. Inclusive, foi ele que fez a capa aqui do livro, com as ilustrações dele. E nós temos algumas ambições pra frente e seria um sonho mesmo que algo parecido com Pokémon. Indo na linha do César, dos jogos de terror, seria muito interessante a gente pesquisar mais sobre lendas, né? De Araucária, que é a nossa cidade, ou do Paraná como um todo, e criar jogos específicos de terror para essas lendas brasileiras. Sim, isso é uma coisa assim que, tipo, pra nós, pelo menos os últimos projetos, foi justamente trazer essa questão tanto cultural e poder ensinar um pouco mais sobre a nossa região, trazendo, porque a gente acaba tendo uma influência muito externa, tanto na questão de mitologia, elementos de terror, tudo baseado, tipo, em lendas de fora. Só que no Brasil a gente tem uma parte muito rica disso. Tem até o seriado do Netflix, né, que trouxe recentemente isso e conseguiu trabalhar isso bem. Então, nos últimos jogos a gente já trabalhou mais esse aspecto cultural, até mesmo trazendo coisas de Araucária especificamente. Tem um mercado muito grande pra gente cada vez mais incorporando elementos brasileiros e tentando reforçar essa nossa cultura dentro dos jogos, o que é uma coisa bem legal. Sim, o que acaba criando um interesse, porque, por exemplo, foi Percy Jackson, né, que muita gente se interessou por cultura, né, de deuses, grego e tudo mais, por Percy Jackson. Tem gente que gosta de literatura, que virou professor de português por questão dos livros. E é muito interessante vocês trazerem essa questão de Araucária, porque para alguns adolescentes, crianças, Araucária é só um município fechado, que não tem nada, mas no final ela acaba descobrindo e tudo mais, e descobre que talvez aquela fantasia não seja só uma fantasia.
Então é um projeto muito legal. Agradeço. Inclusive, o nome Legado das Araucárias não é à toa. É que nós realmente queríamos criar, assim, deixar um legado para a cidade e valorizar o legado daqueles que vieram antes de nós. Então, claro, nós temos várias vertentes. Tem aqui o jogo Você Conhece Araucária, né? Que fala sobre de tudo um pouco, pontos turísticos, um pouco da história da cidade. Mas também temos o livro Legado das Araucárias, que é uma história de fantasia que se passa na nossa cidade. Então a gente queria deixar esse legado para a cidade, quem sabe, né? Levar o nome de Araucária aqui em Curitiba, região metropolitana do Paraná, pro Brasil e pro mundo. Pra dizer que aqui a gente faz cultura, aqui a gente faz acontecer, né? Bacana. E agora a gente tem um vídeo ali bem rápido sobre terror na cabana, né? Que é um vídeo de vocês explicando sobre o jogo, vocês abrindo ali, fazendo unbox. Então, se a produção puder passar pra gente poder dar uma visualizada nele. E a gente, enquanto isso, o medo de eu estragar essa caixa, que é muito bonito. É muito bem feito. Dá aquela emoção de quando você é criança, a mãe chega com aquele jogo que você queria há muito tempo. Conheça Terror na Cabana, um jogo da Soda Games. Aqui, cada jogador tem 5 personagens e cartas de itens para enfrentar surpresas horripilantes. E quem começa a partida é a última pessoa que assistiu um filme de terror. O objetivo aqui é manter a garota final viva. Mas cuidado, até na vitória há perdas. Apoie o jogo no Catarse agora. Então, se você quiser mostrar agora o jogo pra galera aqui, pela câmera principal. César aqui. Uhum. Eu não lembro como que é. Foi. Ok. Valeu. Então, vamos lá. So- Como que funciona Terror na Cabana? Quem são os personagens? Como que a gente joga? Vou abrir umas cartinhas aqui. Então, o Terror Cabana, basicamente, ele simula essa ideia de filmes de terror clássicos, principalmente esses que envolvem uma cabana, nitidamente, assim. Então, normalmente, eles têm alguns arquétipos de personagens. E esses personagens, normalmente, eles têm que enfrentar um monstro, alguma coisa parecida com isso, durante a noite. E muitas vezes os personagens vão se indo conforme o filme vai desenrolando e sobra seu último personagem, acaba tendo uma luta final. A gente tentou pegar esses elementos e trazer para o jogo uma experiência parecida com essa, mas ainda assim ter um aspecto social forte entre amigos disputando entre si e tal, porque o foco é sempre se divertir. Então, quanto mais pessoas ali estão dando risada, uns acabam sacaneando os outros, isso acaba se materializando. Então, nesse jogo, a gente acaba tendo alguns personagens clássicos, só achar eles aqui. Então, nós teríamos os monstros, e nós teríamos os personagens com quais os jogadores interagem mais ali. Então, no jogo, cada jogador ele vai ter esses 5 personagens logo de início. Vou mostrar para aquela câmera, acho que é ali. Isso. Então, nós teremos o atleta, teríamos o nerd, o tolo, que fatidicamente nos filmes ele acaba sendo o primeiro, que acaba encontrando o monstro, a garota final e a descolada. Então, nesse jogo, cada jogador vai controlar os 5 personagens, que na prática eles vão ter, digamos, mais que interagir defendendo eles, que vão estar nessa posição aliada em 5. E nós teríamos aqui os monstros, que vão sendo pegos do baralho e acaba sendo o desafio contra os personagens de cada jogador. Então, cada jogador vai ter os 5 personagens à sua frente, e a missão dele é conseguir manter pelo menos um deles vivo até o final. O último jogador que tiver um personagem vivo pelo menos, vence. E os desafios são os monstros. Nós temos o lobisomem, o fantasma, o assassino, o palhaço e o vampiro. Cada um deles eles atacam de acordo com a posição, digamos, da mesa. Então, por exemplo, aqui no caso do vampiro, ele tem essa seta que está indo aqui da esquerda para a direita. Então, quando, digamos, um jogador comprasse ele do baralho, ele vai ser posicionado e vai acabar eliminando o personagem que esteja nessa posição. Mas para poder defender, nós temos as cartas e armas, que eles praticamente conseguem evitar. Por exemplo, o Alien Conserva defenderia o vampiro. Então, os jogadores, além de ter os personagens às suas frentes, eles têm mãos que podem ser utilizadas por cartas que vão usar para defender contra os monstros. Ou, em outras situações, atacar outros jogadores. Então, cada um, na sua vez, vai praticamente comprar uma carta. Se vem um monstro, ele vai jogar um monstro pro campo, fazer o efeito acontecer ali do ataque. E se tiver as cartas, vai se defendendo dele. E assim que você, por exemplo, se tivesse o Alien Conserva, você pegar e tacar para espantar o vampiro, ele não volta pro baralho simplesmente, ele vai para outro jogador à sua escolha. Então, dessa forma, você vai fazendo, tipo, se defendendo e atacando os jogadores, propiciando que eles vão sendo eliminados pouco a pouco. Então a pessoa tá vivenciando um slasher dos anos 80, realmente. É a oportunidade de vivenciar o slasher sem você ter que passar pelo pânico real de ter o Jason correndo atrás de você no acampamento. Exatamente. E quando o monstro, no fim, é derrotado por todo mundo, ou não, elimina um personagem, ele volta pro baralho embaralhado. Só que conforme você vai comprando outras cartas também, cada vez o baralho vai ser reduzido e vai ficando somente os monstros.
Então, conforme o jogo vai passando, ele vai ficando cada vez mais agressivo também na parte de eliminação. Então, assim, a gente conseguiu fazer, digamos, uma partida durar em média uns 10, 15 minutos, e será algo extremamente divertido nessa parte, porque tem essa agressividade ainda. Da hora. Interessante que dá pra jogar entre 2 e 5 jogadores. Então uma família inteira aí pode se divertir. Um grupo de amigos ali pode se divertir tranquilo. Então, nesse final de ano, pra quem tá procurando alguma coisa pra fazer com os amigos, né? Na ceia de Natal, quem passa com os amigos ou com a família também, ou na virada de ano novo e tá querendo um jogo, né? Pra poder jogar com a galera, Terror na Cabana tá disponível pro pessoal. É uma grande pedida. É uma grande oportunidade. E agora sobre Legado das Araucárias. Vamos lá. De onde que veio, vocês falaram um pouco, mas de onde que veio a ideia? Se um dia acordou a pessoa, nossa, quero muito fazer um livro chamado Legado das Araucárias. Mandou mensagem pro César. Sim. Mandou mensagem, César, vou fazer um livro chamado Legado das Araucárias. Tá bom, Rail. Como que foi essa experiência? Como que foi a história? Eu acho que isso, na verdade, é uma experiência que vem de muitos anos. Ela nasceu agora em 2024, mas veio desde que eu era adolescente. Porque assim como veio o Percy Jackson, né? Eu sempre gostei de música folk e de Viking Metal, de Power Metal, Rhapsody, né? Bandas que falam muito sobre o folclore europeu em si, certo? Então, surgiu um grande artista que eu gosto muito brasileiro, chamado Bruno Sutter, que é o... Quer dizer, Bruno Sutter não é o Detonator, né? O Detonator, Assassination. Isso. Eu falei do Bruno, mas desculpa, eles são entidades diferentes, tá? Porque o Detonator é o deus do metal, né? E o Bruno é o Bruno. Ele não vai no Rock in Rio, se eles não tocam em festivais pequenos, respeitamos isso. Exatamente. E o Detonator, numa época, né, quando ele saiu de Metal Land, né? Ele criou um álbum chamado Metal Folklore, certo? E ali ele criou várias músicas inspiradas no Saci, no Boitatá, etc. Porque ele queria pegar toda essa mística do power metal europeu, mas transformar numa temática brasileira. Então foi ali que eu pensei, nossa, essa ideia na verdade é genial, eu gostei muito. E ali eu era adolescente, eu devia ter uns 14 anos na época, sabe? E eu fui imaculando essa ideia na cabeça, assim, e eu sempre gostei de música. E na época eu queria ter uma banda chamada Angustifolia, né? Que é o nome científico da árvore de Araucária. Mas eu nunca tive essa oportunidade dessa banda em si, né? Mas eu sempre quis fazer arte levando o nome de Araucária, porque eu queria criar raízes culturais e misturar junto com essas referências internacionais que eu sempre gostei, certo? Então, ano passado, né? O nosso amigo Johnny Castro, né? Ele nos informou que existiam editais de cultura, certo? Então a gente foi dar uma olhada nos editais aqui na Lei Paulo Gustavo, né? E uma das especificações era criar projetos culturais que tivesse Araucária no meio. Então, para mim foi a oportunidade perfeita de despertar aquele sonho antigo que eu tinha, né? Então eu fui pensando no que eu poderia fazer. Então, além desse livro, né, nós criamos também um jogo de computador e de celular, chamado também Legado das Araucárias, mas esse é uma pegada diferente, porque ele é um jogo mais educacional, contando um pouco sobre a história de Araucária, né? E ele pode ser baixado gratuitamente no nosso site, que a gente, né, já deixa disponível no link da bio, em breve. E daí, contamos um pouco da história de Araucária. E o meu sonho, então, foi transformar o Legado das Araucárias em uma franquia. Assim como existe a Margon, por exemplo, eu tenho que falar os nomes, né, porque são referências. Legado das Araucárias, eu pretendo muito fazer uma franquia para vários públicos e vários jogos e várias mídias diferentes, né? Então tem esse jogo educacional, temos esse livro, né, aqui que é um livro de fantasia, mas ele é um livro-jogo, certo? Ele é uma pegada diferente. Se você abrir ele ali, ele não tem paginação. Por quê? Porque ele é feito através de rotas. Então, por exemplo, você começa ali na rota 1, aí no final, assim, por exemplo, se você quiser ir pro caminho da esquerda, vai pra rota 20. Caminho da direita, rota 85, né? Só um exemplo. Se você quiser enfrentar o corvo, é rota 70. Se não, é rota 50, por exemplo. Então ele não tem essa paginação exatamente porque ele é muito guiado por rotas. Não é regrado, não é um livro regrado. Isso, exatamente. Ele até existe uma história linear, mas assim, dependendo dos caminhos que você escolhe, você pode ter noções diferentes, encontrar personagens diferentes, sabe?
durante a história. E esse jogo é muito inspirado nesses fighting fantasies, né? Esses livros, jogos dos anos 80, mas também tem uma inspiração em um estilo de livro chamado Light Novel, que é um estilo de livro japonês que sempre anda junto com os mangás. A diferença é que o mangá ele é um quadrinho, né? Onde tem desenho em todas as páginas, e o Light Novel, ele é um livro onde em algumas páginas tem uma ilustração sobre a cena que está acontecendo ali. Então ele é uma versão brasileira, uma versão araucariense, né, das minhas referências internacionais de jogos de RPG e de Light Novel. Olha só, então é toda uma história e realmente uma coisa inovadora, porque a gente não vê hoje em dia isso, né? A galera não é um problema seguir, né, a regra, não é um problema seguir, né, a receita que a gente tem, mas é muito legal ver essa inovação ainda mais relacionada a uma cidade que, né, recentemente eu descobri que Araucária é uma cidade antiga e que tem muita história, querendo ou não. Ah, sim. A gente tem agora um vídeo, né, do legado das Araucárias do jogo. No caso, a gente tem um vídeo que tá no Instagram de vocês, que é da parte, se não me engano, do Rio Iguaçu, alguma coisa assim, do Rio Iguaçu que tem? Uhum, exato. A gente tem aqui do Rio Iguaçu, então a produção vai colocar pra gente. Vídeo bem rapidinho, só pra gente poder ter uma noção. E é aquele jogo bem gostoso de jogar mesmo, né? Porque é aquele jogo simples, mas muito bem feito, como a gente pode ver ali, tem os detalhes. E o que fez vocês procurarem exatamente esse tipo de jogo, nesse estilo meio que Stardew Valley, assim, nesse estilo? Foi porque vocês gostam de jogar isso? Porque era mais prático? Porque alguém deu a dica? De onde que veio a ideia desse tipo? E a questão da simplicidade mesmo, né? Por ser algo assim mais palatável para todos os públicos. Porque quanto mais você segue uma linha, assim, acho que mais complexa ou específica, você, tipo, acaba ou afastando um público sendo algo muito direcionado. Dessa forma, acho que você consegue ainda pegar bem essa parte da necessidade de interação para poder passar uma informação, né? Exato. Porque hoje em dia tem muito igual a questão do livro mesmo. Se você pegar a sociedade hoje em dia, ela demanda essa interação. As pessoas não gostam mais de ser, digamos, consumir uma mídia de uma forma muito passiva. Eles gostam de ter a opção de escolha e ter essa transformação. Isso. E esse tipo de jogo propicia isso e ainda assim permite o ensinamento que ele quer passar, a questão de reforçar a cultura do cara de uma forma mais simples, né? Exato. O jogo nada mais é do que um livro que você joga, né? Exato. Ele tem muitas questões, muitos aspectos da história de Araucária, né? Junto com alguns aspectos culturais, né? Que a Secretaria de Cultura e Turismo foi auxiliando a gente a criar. Eles nos emprestaram 6 livros ali sobre a Araucária, que foi bem interessante pro Victor, né? Que meu cunhado fazia o roteiro. Mas assim, a escolha da estética também foi porque o meu sonho, né? Desde criancinha era criar jogos. E essa ferramenta, o RPG Maker, eu trabalho com ela, né? Assim, eu mexo com ela desde que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, sabe? Quando tinha nas bancas de jornal aquelas revistas de jogos que vinham CDzinho, né? Nossa senhora, sim. Nostalgia pura. Isso, nostalgia pura. Então eu lembro que uma vez eu entrei numa banca que eu sempre gostei de ler quadrinho, né? Entre outras coisas. E tinha uma revista escrito, cria seus próprios jogos. Daí eu fiquei com os olhos brilhando naquilo ali, né? Pedi, né, para o meu pai comprar aquilo. Daí eu li a revistinha inteira, que assim, a revista era todo um tutorial de como criar os seus jogos naquele software ali. Então eu enchi muito o saco do meu pai pra ele comprar um produto, né? E nessa época isso era uma coisa que parecia ser muito distante, né? Nessa jogo tinha muito. Então, a gente era uma revista que praticamente anunciava essa possibilidade. Era algo incrível. Que hoje em dia a gente vê a galera, né, pegando jogos muito famosos e criando suas próprias versões, criando seus universos. Traz pra gente naquela época, tipo, meu Deus, um jogo! Isso, exatamente. Eu lembro que foi muito difícil na época, né? E eu levei alguns anos, assim, juntando o dinheiro que vó me dava fim de ano, né? Era 50 aqui, era 20 ali, entendeu? Até que eu cheguei uma vez lá com, eu tinha juntado só uns R$300, criança, sabe? Só com 20 aqui, 50 ali, sabe? De vô, de vó, né, assim. E daí eu cheguei no meu pai e falei, ó pai, eu tenho dinheiro pra comprar um computador. Daí ele viu R$300, ele falou, né, não, meu... Era muito, né? Dia de fala assim, tem um peso para R$300, parece ser poucos. Do passado, o salário mínimo era R$100. Mas assim, lembrando que eu levei uns 3, 4 anos pra juntar esse dinheiro e não gastava nada. Nada, entendeu? Eu fui juntando assim, né? Até que meu pai viu, assim, o meu empenho, a minha vontade, ele quis ajudar, né?
Então a gente comprou o computador mais velho possível na época, né? Aqueles computadores que nem branco era, aqueles amarelos assim. Sim. Se o ano era sei lá, 2005, por exemplo, aquele computador era 97, assim. Aqueles amarelos bem cardidão, mas E tem a bolinha embaixo do mouse, bolinha que vem de baile. Eu sei aquela bolinha, ninguém sabe se é real ou não. Peixe de ovo. exatamente, era um Windows 98 na época ainda, né? Mas dava pra fazer alguma coisinha, né? Então eu comecei a mexer no RPG Maker ali. E o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo em que tinha a minha escola, né? Que eu estudei na escola Verca, né? Uhum. Sempre estudei em escola pública. Aí eu fazia um jogo sobre o Verca, sobre meus colegas da escola, sobre a professora. Daí criava assim, um monstro foi lá e sequestrou a professora. E daí no bosque da escola tinha um lar de monstros, onde que a gente tinha que ir lá e salvar ela, não sei o que, sabe? Era esse tipo de jogo, né? E que tinha uma estética bem similar a esses jogos do Stardew Valley, né? Entre outros. E como que foi pra você, César, acompanhar esse caminho que o Raya tava criando? Como que foi pra você acompanhar a criação disso? Então, a gente sempre teve esse processo de cocriação em geral. Então, tipo, tem projetos que um desenvolve de uma forma mais independente do que o outro e alguns que a gente acaba trabalhando mais em conjunto. Então, a gente sempre acaba dando uma certa contribuição, né? E eu acho que nosso objetivo em comum acabou sempre sendo o mesmo. Porque eu acho que a nossa relação com os jogos sempre foi muito parecida. Até mesmo a gente se conheceu jogando, né? Igual o Rael falou ali, foi jogando Yu-Gi-Oh! Então, pra nós, eu creio que sempre foi uma coisa muito divertida e sempre teve essa similaridade de opiniões, assim. Exato. Tanto que os jogos acabam sendo diferentes em diferentes plataformas, mas a gente sempre acaba trazendo os mesmos elementos, que seria justamente reforçar essa questão da nossa cultura local e até mesmo incentivar as pessoas a jogarem em formas diferentes, assim. Isso. E depois de um tempo, com tantas referências culturais e referências, assim, de mecânica de jogos mesmo, meio que fica um pouco natural pra gente, né, criar, assim, alguma mecânica nova, ou pegar alguma que já existe, misturar com outra, e nenhuma mecânica é perfeita, né? Então a gente vê alguns erros, o que poderia ser melhorado em tal mecânica, a gente junta e tenta consertar na medida do possível, criando coisas novas, né? E às vezes até criando jogos mais simples, que nem você conhece Araucária, é um jogo que ele é bem mais simples, assim, em geral, até a forma de jogar. Porque ele é basicamente um quiz, só que ainda permite a gente trabalhar essas questões, até mesmo culturais, dentro dele. Então até questões de, tipo, vários tópicos que nós mesmos fomos conhecendo durante as pesquisas para montarmos os jogos. E aquela coisa, né, tipo, reforçar a cultura por meio disso é algo interessante. Porque o que não é visto não é lembrado. Então, por exemplo, é muito mais fácil para o cara acabar tendo, digamos, uma influência cultural de Curitiba do que uma cultura própria. Lembra fazendo Rio Grande, São João dos Pinhais, e são cidades fortes com sua própria história, com sua própria cultura. Então, tem N formas de conseguir trabalhar isso e é uma oportunidade bem interessante. Porque o que um vai aprendendo, a gente consegue colocar no jogo do outro e assim vai indo. E falando nisso, um salve aí pra galera do Aja e da juventude araucariense, porque Araucária tem uma cena cultural, uma cena educacional muito forte, né? Nós temos grandes artistas em Araucária, entre músicos, entre escritores, entre poetas, né? Então a cena cultural araucariense, ela é grande e muito forte. Então, né, nós somos mais um peixe nesse marzão aqui de Araucária. E nós estamos aí, então, né, buscando o nosso espaço e levando, né, o nome da cidade aí pro Brasil e pro mundo. E acaba um ajudando o outro também, né? Porque, quem sabe vocês hoje em dia estão fazendo o jogo, vocês já não vão chamar futuramente alguém pra fazer trilha sonora e alguém pra poder dublar os personagens. Exatamente. E tem uma questão entrando no Instagram de vocês que eu vi, que vocês foram pras escolas levar, você conhece Araucária, né? Foi esse que vocês levaram ou na escola também? 3 foram ali. Tanto o jogo digital, do caso a gente levou um cartaz para colocar lá para as crianças mesmo, quem tiver acesso ao celular poder baixar o jogo. O livro Legal dos Araucárias também foi levado. E o jogo Você Conhece Araucária, a gente levou também 10 cópias para cada escola, poder ser utilizado como ferramenta didática mesmo. Porque aquela coisa, existem materiais até mesmo que a prefeitura acaba cedendo para as escolas, para trabalhar, só que hoje em dia a mente dos jovens está muito mais focado, digamos, em algumas coisas do que outras. O método tradicional de ensino funcionava um pouco melhor no passado, só que ele acabou não sendo muito revolucionado ao longo dos anos. Então trazer formas mais dinâmicas para conseguir explorar os conteúdos que seja interessante ali, para reforçar a questão cultural mesmo, tem que ser uma forma dinâmica para os jovens conseguirem prestar atenção e até mesmo se memorizar. Então, no formato de jogo, pela competitividade em si, você acaba tendo um reforço maior para poder conseguir aprender os conteúdos ali. Uhum. E como que foi essa experiência? Vocês que chegaram para
as escolas, para a Secretaria de Educação de Araucária e foram lá? Ou faz parte da questão da lei do Paulo Gustavo, né, de todas essas leis de apoio? Como que foi esse processo? Um pouco de tudo. Por causa que, tipo, a questão dos editais mesmo, eles envolvem muito essa questão da contrapartida. Isso tá muito certo. Porque não basta apenas a pessoa ter uma ideia de um bom projeto, ele tem que trazer um retorno para a sociedade. Então, quando a gente desenvolveu já esses projetos, a gente já objetificou isso, que a gente teria que entregar gratuitamente para as escolas, utilizando o recurso mesmo da própria lei, para poder justamente trabalhar essa questão de cultura. Então, tinha essa entrega. Então, a gente já partiu desse norte que a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse interessante para os jovens e que, no fim das contas, a gente ia distribuir para as escolas. E como que foi a recepção das crianças? Dava pra ver que elas ficavam interessadas, dava pra ver... Porque sempre vai ter aquela galerinha da zoeira e tudo mais, mas como que foi a recepção delas? Porque eu acredito que ver pessoas de Araucária fazer um jogo pra galera que curte aquilo deve ter sido igual quando o Ryan viu o Chris e o jogo quando criança. Como que foi essa recepção? Acho que foi muito boa, né? Isso lembra que na primeira escola Eu até faço... Tinha o garotinho da secretaria, que ele foi normalmente trabalhar por com a parte de diretoria, tudo que tem que explicar para a parte pedagógica, como que funciona e como eles podem trabalhar. E tinha um garotinho que, por algum motivo, ele estava lá na sala da diretora, e na hora que ele explicou, não, a gente está entregando esses jogos gratuitamente e vai estar aqui na escola. Daí ele ficou impressionado, assim, por ser uma coisa que a gente tinha criado, e ele poderia utilizar isso na escola, dentro da escola, como um jogo ali. Isso parece algo muito distante, né? Mas para mim é algo que poderia ser mais frequente. Assim, o nosso objetivo também é criar meios educacionais que a gente gostaria de ter tido na infância, né, para as crianças de agora. E isso é mais um porquê do nome Legado das Araucárias, né? É o legado que a gente quer deixar. Então é todo um ecossistema envolvido. Isso, esse tipo, para nós, quando nós éramos crianças, já era uma coisa assim que a falta de dinamismo numa aula ou outra, era uma coisa que já era um obstáculo para te aprender. Sim. Imagina hoje, onde tem muito mais estímulo tentando roubar a tua atenção de formas muito mais criativas e diversas do que era na nossa época. Então, hoje em dia, para uma criança conseguir trabalhar alguma coisa que pode ser um conteúdo um pouco mais difícil ali, é uma coisa que é um grande desafio. Sim. E o jogo quebra isso, né? Ele transforma isso em diversão. E tem a questão da cultura pop, que, pelo menos pra mim, sempre você ser nerd ainda tinha que, querer ou não, aquela zoação e tudo mais. Já hoje em dia a galera tá mais aberta a isso, a galera tá criando interesse, o que é muito legal ver isso. Então, esse jogo provavelmente trouxe isso também, porque, sei lá, alguém fala, vamos jogar tal jogo. E quando vai tá jogando, daí já tá jogando terror na cabana e tá indo atrás das coisas. Então acaba sendo um negócio que ajuda também na questão da inclusão e também para ajudar na questão do bullying, né? Para que aquele aluno não seja excluído da sala, aquele aluno que gosta de estudar sobre as coisas, ele tem uma inclusão com a galera. Com certeza, exatamente, né? Hoje em dia o nerd é pop, né? E tomara que continue cada vez sendo mais, que é essa a ideia. Bom pra gente. Exatamente. Bom pra todos. Isso é verdade. E tem uma questão que eu preciso falar, que é da ilustração de vocês, que a gente tem aqui a Gralha. Isso. Muito bonitinha, muito fofa. Adorei ela, já é minha personagem favorita. Cresce. Já, adorei. Por dizer. Ai, Grazi. E os outros personagens? Tem alguma questão? Tem um significado? Alguma referência a mais de vocês? Qual que é a origem deles? Tem sim. Existem dois personagens que eles são criados, né, pela Prefeitura de Araucária e que eles se tornaram quase míticos, assim, na cidade. Que um deles é o Gato Sabrina, em que é esse gato que eu criei como um gato mago, e essa Grazi aqui é a Gralha Azul. E o personagem da esquerda, o Yaron, né, ele é um sapo ali do Rio Iguaçu. E o sapo, assim, foi mais, assim, uma criação porque eu gosto muito do personagem Frog do jogo Chrono Trigger, lá de 90 e bolinha. E então eu sempre quis criar um dos protagonistas como um sapo mesmo, né? E bom, eu acho que ele ornou muito bem para as habilidades dos outros personagens da história, né? Porque enquanto o Sabrino é o mago, enquanto a Grazi, ela é uma guerreira nerd, por assim dizer, né? O Yaron, ele é um cara assim que ele é meio medroso, meio tranquilo, mas ao mesmo tempo quando o bicho pega, ele vai lá, ele é sempre leal aos amigos, né? Então, mais ou menos essa questão. Ele é... É que todo trio tem isso, né? A gente tem Demon Slayer, a gente tem o Zenitsu, que tem esse negócio, a gente sempre tem. E é muito legal ver isso agora, sendo trazido questão de Araucária, né? Porque vai ter aquele trio de amigos que vai se encontrar, que vai falar, pô, cara, você é igualzinho esse sapo aqui, mano. Toda vez que precisa de alguma coisa, você é o primeiro a dar o pé atrás. Você vai ter, não, gente, eu sou a Grazi, eu sou sempre a que manda no grupo. E vocês não seriam nada. É verdade. E é uma ideia muito legal, gente, de verdade, parabéns. A gente tem as fotos de vocês nas escolas também, que a gente pode mostrar.
que deve ter sido uma experiência, porque eu não sei se vocês chegaram aí nos colégios que vocês estudaram, porque vocês chegaram aí, e como que foi essa experiência? Foi muito legal, a diretora nos recebeu muito bem, né? E foi muito nostálgico ver que a diretoria da escola tá igualzinha. Eu que frequentei um pouquinho, né? Algumas vezes. Não mudou nada a diretoria. Sala dos professores estava igual. E foi muito nostálgico ver assim como que a escola ao torno mudou, mas ali é onde que eu dei uma frequentada, né? Tava igual antes, assim. E foi muito legal poder, sabe, voltar, né, à escola Verca, que eu estudei, e poder contribuir ali, né, com a escola, né, e estar naquele espaço ali que eu passei muitos anos da minha vida, né, fazendo algo pela cultura da cidade, pela educação da cidade, né, e eu espero que a gente tenha mais oportunidades também de fazer isso nos próximos anos, tanto expandindo os projetos já existentes, quanto criando outros, né. E é legal isso aí, até a questão do incentivo que se cria para as pessoas fazerem o mesmo, né? Porque algumas coisas parecem ser muito distantes das possibilidades de qualquer pessoa poder contribuir de alguma forma, seja para educação, para cultura. Então, a partir do momento que a gente vai lá, aparece entregando jogos de graça, explicando para as pessoas como que a gente fez, é algo muito interessante, porque você acaba incentivando as pessoas a terem essa noção de que se a pessoa não sabe que é capaz, que é possível, que não é tão difícil assim poder fazer esse tipo de contribuição, você incentiva que outras pessoas também façam. Exato. Assim, tudo começa, na verdade, com a força de vontade, certo? Com a força de vontade, depois com atitude mesmo, né? De essa vontade de ir lá e fazer, entende? É claro, você, obviamente, não vai dar certo de primeira, de segunda, talvez nem de quinta, de sexta, mas assim, o negócio... Um momento insistindo com consistência. Isso, exatamente, porque é o seguinte, a vida é longa, tá ligado? Então em algum momento vai dar certo, porque você vai pegar resistência, vai pegar resiliência, você vai ganhar experiência, né? Aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros, e é aquilo, é o fracasso que faz o homem, né? Até o tempo faça de uma forma ou de outra. Nossas escolhas envolvem a gente vai conseguir fazer alguma coisa que a gente realmente queira ou não. Porque o tempo vai passar. Sim, e tem questão do público também. Você pode não ter atingido tal público, mas você pode atingir outra galera, pode ter questão da faixa etária também. Isso. Pra isso é importante também quebrar a cara, porque conforme os erros, os obstáculos vão aparecendo, que você vai conseguindo aprender os caminhos retos. Dá a cara a tapa. Agora a gente vai, né, para mais um rápido intervalo ali. A gente já vai retornar para falar um pouquinho mais sobre os jogos, né, sobre essa profissão de vocês. Que não, é uma profissão, né, que a galera tem que entender, gente. Jogo não se cria, não é você entrar no computador lá, colocar o personagem no universo, vai estar criado. Então a gente vai para um rápido intervalo agora e a gente retorna logo logo. Passando aí pra gente as informações, o Atlético tem agora, né, um monte de checklists para fazer, para conseguir garantir, né? Se garantir a sua posição. E a gente vai estar acompanhando, né? Sempre com o Gabriel Carriconte trazendo pra gente as informações, né? Sobre o futebol paranaense, sobre a questão do Atlético e dos outros times, sempre nos mantendo informados. Então aqui, Café com Bala também é futebol, galera. Agora, voltando pro outro tipo de jogo que a gente tem também. Vamos falar, pessoal, agora sobre uma questão. Quais são as expectativas de vocês em relação à Soda Games? Como que vocês visualizam o ano de 2025 para todo esse universo que vocês estão criando para essa empresa que está crescendo aos poucos? Olha, acho que nossa meta é crescer cada vez mais, junto, aproveitando para incentivar o mercado também cresça de jogos. Exato. E porque, por enquanto, acho que qualquer processo, qualquer trabalho de criação ou artístico, alguma coisa associada a isso, ele envolve muita pessoa acabar trabalhando, fora do trabalho comum, digamos, só vai ter o trabalho normal e vai desenvolver esse trabalho de criação. Então, nossa meta é conseguir, digamos, trabalhar cada vez mais, porque é uma coisa que a gente realmente gosta. Quem normalmente trabalha com esse tipo de produção artística, ou jogos, outras coisas, às vezes acaba trabalhando segundo turno porque é algo que realmente ama. Então, essa ideia é continuar levando, digamos, aquilo que a gente ama fazer para as pessoas cada vez com mais intensidade. Até mesmo lançando Terror acabando na versão 2.0, agora realmente aproveitar e criar outros jogos, porque, a gente vai conversando, bastante vai trocando mensagem, tô com uma ideia de criar um jogo assim, ano que vem vamos fazer. A gente, de duvidar, a gente não tem projeto até uns 4 anos pra frente, e aumentando cada vez mais. Então, com certeza, no próximo ano, pelo menos uns 2 ou 3 jogos novos, a gente vai acabar lançando em formatos diferentes, até tentar trazer novos públicos pro nosso meio. Isso, exatamente. E por enquanto, de certezas mesmo, para ano que vem temos um jogo chamado Alice e Capivaras, Jornada Matemática.
que será outro jogo educacional, né? Dessa vez feito com uns recursos da lei Aldir Blanc, que ele é um jogo para ensinar matemática para crianças do ensino fundamental. Então vocês têm o plano de continuar nesse universo, né? A questão educativa também. Só que tem outros jogos, né? Falando sobre outras coisas. Mas é muito importante a questão educativa, que vai acabar ajudando a galera a se interessar. E a gente também tem o Instagram de vocês, então agora é hora de vocês fazerem o merchan de vocês, gente. Se vocês têm site, se vocês têm TikTok, se vocês têm como que funciona o calendário de posts no Instagram, pode fazer o merchan de vocês agora. Tá certo. Valeu, Nath, essa parte você traz de Né? Então, pessoal, o nosso Instagram é @sodagamesbr, tá bom? Eu agradeço muito se você puder ir lá e seguir a gente e dar os likes nos vídeos. E, por favor, né, fique atento aí às novidades, né? Tem muita coisa rolando entre livros, entre e-books, jogos digitais, jogos físicos e outras coisas, né? E conforme a gente vai lançando, a gente também vai acabando publicando cada vez mais. Por enquanto, a gente acaba, como é uma coisa que a gente acaba fazendo em paralelo com outras atividades, então a gente acaba publicando mais nossos feitos, conforme vai avançando nos projetos. Só que provavelmente agora a gente vai acabar produzindo cada vez mais conteúdo, né? Exatamente. Tem que dar uma andada nisso, Isso, dá o caso. não. Que caso alguém queira comprar, né, o jogo, o livro, alguém queira, né, ajudar vocês financeiramente, a galera pode estar fazendo isso, pode estar comprando, pode estar ajudando financeiramente. O primeiro passo é sempre estar comprando as redes sociais, porque muitos projetos a gente acaba lançando financiamento coletivo, e a ideia justamente é fortalecer ainda mais essa prática. Então a gente vai anunciando aí conforme a gente vai abrindo novos projetos no Catarse, etc. Pelas redes sociais é a melhor forma de encontrar. O Tremor da Cabana mesmo a gente vai lançar agora a segunda edição, no ano de 2025. Então provavelmente esse aqui já vai lançar para venda direto, mas é capaz que a gente utilize financiamento coletivo ali para lançar as primeiras unidades, até mesmo para fazer uns conteúdos bons. Então as redes sociais é o melhor caminho para estar sempre acompanhando. Isso, exatamente. E o Alice Capivaras, que eu me referi anteriormente, vai ser lançado gratuitamente, né? Na Play Store. E, bom, temos alguns outros planos, mas por enquanto são secretos. Nada de spoiler. E o Legado das Araucárias, o jogo ele tá disponível gratuitamente também, né? Tem um jogo... Isso, o jogo digital, sim. Jogo digital tá lá. Então eu tenho o link na bio de vocês. Já fui lá, gente, já fui atrás, você baixa. É muito bom, tá, gente? Não é merchan só porque eu sou apresentadora, amiga. É legal, então vale a pena pra você juntar a galera. Tá chegando as férias, pessoal, tá chegando férias de faculdade, de trabalho, de escola. Porque é um jogo de indicação livre, né? Não tem Indicação livre. Não tem questão de idade. Então, pra você acompanhar um pouco seu filho que gosta de jogar, pra você tá sem jogo aí, tá sem aquele dinheiro ainda, vai lá, pessoal, me joga e acompanha a galera do Soda Games, que eles estão sempre postando lá quando vai ter evento também, né? Quando vocês vão fazer parte de evento. E agora, se vocês quiserem deixar um recado pro resto da equipe, que infelizmente não pode estar presente aqui hoje, podem me deixar um recado, gente. Então um beijo pra minha esposa Karen. Um beijo pra minha esposa Fernanda. Elas atuam fortemente, os projetos são vertentes diferentes e visões diferentes, então não dá pra excluir elas realmente. Infelizmente elas não puderam vir, mas elas participaram do processo criativo praticamente de todos os jogos em conjunto com a gente. Isso, sim, parte da equipe. Isso, exatamente. A minha esposa Fernanda, por exemplo, ela é designer, né? Fez o esquema das caixas, né? Todo o branding. E a esposa do César, a Karen, ela é uma excelente vendedora. E ela seria comunicar Orlando em fonoaudiologia, então acho que ela tem uma pegada diferente, deve trabalhando com públicos diferentes, essa parte de comunicação. Então a revisão realmente, assim, para os projetos não seriam possíveis sem ela também, colocar. Exatamente. Olha só. Então, mais uma vez, gente, parabéns por esse projeto de vocês, pela empresa, né? Quem sabe que, querendo ou não, ser artista no Brasil não é uma coisa muito fácil, no Paraná, em municípios mais ainda. Mas é muito da hora, espero acompanhar vários outros projetos de vocês, espero que essa não seja a única entrevista aqui, a única, espero que da próxima venham meninas também participar, que a gente tenha toda a galera. E é isso, pra você que gosta de jogos, pra você, né, que às vezes, meu namorado, minha namorada gosta, mas não sei muito bem como acompanhar, por questão de ser jogo gringo, jogo de outros... A gente tem jogos brasileiros, ainda mais do Paraná e de Araucária, então vale a pena pra você pai, você mãe que quer, né, poder ter um jogo pra jogar com seus filhos, ainda mais questão educativa. Tem os jogos aqui, e pra você que tá procurando alguma coisa pra esse final de ano, pra jogar com os amigos, jogar com a galera, a gente tem aqui Terror na Cabana, temos também o livro, né, do Legado das Araucárias, pra você ler, pra você ter como preencher seu tempo da melhor maneira. Mais uma vez, obrigado, gente, por estarem aqui, por dar uma parte do tempo de vocês. Nossa, seu. Gostamos muito, valeu mesmo.
De verdade, obrigada. É isso, pessoal. Amanhã, né, a gente volta com Café com Bala, com mais entrevistado também. A gente vai estar falando sobre a questão das tatuagens. Então, você que tem uma dúvida de como cuidar da sua tatuagem, de como que você tem que... Como que você escolhe, né, a sua primeira tatuagem, uma dúvida que muitos têm. Então, acompanhe amanhã no nosso Café com Bala. Mas é isso, pessoal. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Sucesso.